Eu sou do Instituto Mauá e nós fizemos o teste do etanol agora, da mistura nova de 30% na gasolina, de etanol na gasolina. Esse é um ponto muito importante para os biocombustíveis. Então, nós queremos reduzir CO2 e o biocombustível é muito importante para isso. Só que o teste é fundamental. Por que o teste é fundamental? A gente tem que ver se tem algum problema pontual e resolver esse problema pontual. Porque a gente tem que ir passo a passo e ir gradativamente implementando as medidas previstas no combustível do futuro. Então, isso é fundamental. A gente tem que melhorar as especificações do combustível, que já melhoramos muito. Nós hoje rodamos biodiesel sem muitos problemas, praticamente não temos problema com biodiesel, coisa que no início dos anos 2000, lá, em 2008, 2009, a gente tinha muitas dores de cabeça, mas os processos melhoraram, as especificações melhoraram e a gente está avançando gradativamente. Tenho certeza que isso daí vai ser um caminho de passos largos e um caminho seguro. Isso que é importante, ser um caminho seguro. Bom, eu vou deixar vocês com o Henry. Henry, por favor, é com você. Obrigado. Bem, obrigado, Renato. Agradeço pela abertura do painel. Queria, antes de mais nada, pedir desculpa pela ausência do Igor Calvé, que é o presidente da Anfávia. Ele, infelizmente, teve um problema pessoal e não conseguiu estar presente hoje aqui. Mas a apresentação que vai ser feita é a que ele iria fazer de qualquer forma, e eu também queria começar agradecendo a organização da FENABIL, aos amigos que carinhosamente convidaram para que a Anfávia estivesse presente nesse evento e trouxesse aqui uma visão da indústria automobilística com relação à questão da bioenergia de um modo geral. Eu vou estar tentando colocar aqui algum pano de fundo de uma série de temas que já foram aqui colocados e que já foram discutidos. E quando eu chamo de pano de fundo é porque por trás de todas essas questões que nós temos com bastante intensidade discutido a nível empresarial, a nível de governo, a nível de outros setores, ela está passando por um ponto muito forte. Nós estamos falando de que esse ano nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil. Eu falei que esse ano nós vamos ter... Foi comentado aqui o fato de que esse ano o Brasil vai estar sediando a COP30, e a COP30 é a face da discussão que está por trás dessas questões de mudanças climáticas que tem trazido grande preocupação a todos os setores. E acho que nós estamos aqui dentro de um local, de uma feira, de um setor que tem uma relação direta com essa discussão. E eu vou tentar mostrar que nós da indústria automobilística estamos dependendo muito desse setor que está aqui para conseguirmos dar os próximos passos. E eu não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando que esses próximos passos provavelmente vão ter que ser dados em outros lugares também, e esse setor de bioenergia vai ter que colaborar e colaborar muito forte com isso. O Brasil tem assumido alguns compromissos a nível internacional, que são compromissos bastante audaciosos. Em algumas das COPs que já aconteceram nos últimos anos, o Brasil foi lá e levou o seu que eles chamam de NDC, a sua proposta de quais são as metas que o Brasil pretende alcançar na sua descarbonização. Essas metas são metas para serem alcançadas pelo país, o que significa que todos os setores estão envolvidos dentro dessa meta. O Brasil até hoje não discutiu muito claramente como que cada setor vai ter que se comportar para conseguir atingir as reduções de metas, as reduções de emissões que o Brasil está se propondo a atingir. Mas as metas que o Brasil tem assumido são assustadores. Na última COP, que foi a COP 29, que aconteceu o ano passado em Baku, o Brasil levou mais uma vez uma proposta de uma nova NDC, e essa proposta dessa nova NDC é de assustar. O Brasil fala que até 2035 nós vamos estar reduzindo
de 59% a 67% as nossas emissões de gases do efeito estufa, usando como referência o ano de 2005. Para conseguir atingir um valor tão audacioso, obviamente o Brasil está pensando em fazer estruturas novas ou está pensando em determinar claramente como que cada setor dentro do país vai ter que rebolar para conseguir reduzir. Nós do setor de transporte, nós do setor da indústria automotiva, imaginamos que nós também vamos ter que estar cumprindo metas bastante severas e vamos ter que reduzir as emissões da frota. E aí, quando eu falo da frota, eu não estou falando só do veículo novo que nós vamos colocar na rua, porque para reduzir as emissões do país, eu tenho que considerar a frota que já está na rua, aqueles veículos que já foram fabricados e que estão na rua e que vão ter que, de algum modo, também ter suas emissões reduzidas para que o país possa atingir suas metas. O transporte rodoviário, o colega ali já mencionou da Cargill, ele já falou o número. Na realidade, o transporte rodoviário corresponde a 13% das nossas emissões totais. O setor de transporte como um todo corresponde a 13% das emissões totais do país, sendo que o transporte rodoviário é 11 pontos percentuais desses 13%. Ou seja, nós estamos falando que o transporte, de algum modo, vai ter que reduzir as suas emissões significativamente para conseguir atender isso. Como é que os setores de transporte em outros locais do mundo estão fazendo para tentar reduzir as suas emissões? Nós vemos que, de um modo geral, a saída tecnológica que outros países têm adotado tem sido no caminho da eletrificação da sua frota. E nós estamos vendo aí 3 principais mercados, o americano, o europeu e o chinês, onde a projeção de eletrificação da frota, a projeção de veículos elétricos a serem colocadas no mercado são bastante significativas, mostrando que esses países estão pretendendo alcançar a sua descarbonização através da eletrificação. No caso brasileiro, e isso hoje foi aqui exaustivamente comentado, nós temos uma alternativa chamada biocombustível, a bioenergia. E imaginamos que no caso brasileiro, nós temos essa vantagem de podermos associar a eletrificação ou as novas tecnologias veiculares também a questão do uso da bioenergia, dos biocombustíveis. Foram colocados alguns exemplos aqui, já foi falado de quais são os bioenergias que nós temos, falamos bastante do etanol, biodiesel, falamos do biometano, falamos do HVO, falamos de uma série de outras tecnologias, de outros biocombustíveis, que certamente o Brasil pode utilizar e vai utilizar em conjunto com as tecnologias veiculares para conseguir tentar reduzir as emissões do nosso mercado brasileiro. Essas são do ponto de vista da tecnologia veicular, o caminho normal para se conseguir reduzir as emissões começa lá desde o motor de combustão interna, o motor convencional. A gente passa do motor convencional para o motor combustão interna flex, que aqui no Brasil está no mercado desde 2003. Nós já temos hoje 85% da frota que está na rua são de veículos flex e continua pelos motores que têm uma ajuda à eletrificação, que são os motores de combustão interna eletroassistido. Depois isso passa pelos veículos híbridos plug-in, vai para os veículos elétricos e no futuro nós estamos imaginando também os elétricos com célula de combustível, que seria uma tecnologia que iria ajudando ainda mais os veículos elétricos. Esse é o caminho convencional das tecnologias celulares e aqui no Brasil nós já estamos caminhando também nessa trilha. Nós também já começamos com os motores híbridos, temos hoje no mercado os híbridos e híbridos plug-in, já temos veículos elétricos entrando no mercado, estamos brigando para nacionalizar esses produtos para que eles possam ser feitos aqui no Brasil com a nossa cadeia de fornecedores brasileira ajudando para poder fazer isso.
É aí que nós vamos conseguir baratear e vamos conseguir dar toda a assistência para o mercado brasileiro. Enfim, é uma cadeia que nós sabemos como temos que fazer, conhecemos as tecnologias e estamos trabalhando para nacionalizar e baratear essas tecnologias, porque o mercado brasileiro tem as suas peculiaridades e precisa que essas peculiaridades sejam atendidas para que nós possamos colocar essa tecnologia no mercado nacional. No ano passado, nós fizemos um estudo em conjunto com a BCG, que é a Boston Consult Group, onde nós fizemos uma avaliação como é que seria o caminho da descarbonização do veículo aqui no Brasil. Esse estudo é um estudo bastante intenso, bastante amplo. Ele está, inclusive, quem tiver interesse em ver mais detalhes, ele está no site da Anfávia, é só acessar o site. E eu pensei desse estudo alguns pontos que eu acho que são significativos para as discussões que nós estamos tendo hoje. Esse estudo ele fez uma avaliação e não é um estudo assim na base do eu acho. É um estudo que foi feito na base de consultas a vários setores para tentar entender como é que esses setores estão agindo e tentando ver com esses setores como é que esses caminhos vão se juntar para que a gente possa ter uma visão de futuro. E esse estudo procurou ter uma visão até 2040, ou seja, o que deve acontecer no mercado brasileiro daqui 15 anos, ou seja, não é uma coisa tão longa assim, é uma coisa que, do ponto de vista de indústria, é até bem próximo. E ele fez essas avaliações e nesse estudo o que nós fizemos foi tentar avaliar diferentes cenários. E esses diferentes cenários estão aqui colocados, são 4 diferentes cenários. O primeiro cenário, que é aquele de transição gradual, é o que deve acontecer no mercado brasileiro em termos de produtos a serem colocados no mercado, se nós continuarmos caminhando com aquilo que hoje já está colocado. Ou seja, com a regulamentação que hoje já existe, com as tecnologias que nós já conhecemos, com as legislações que já hoje estão sendo praticadas, os aumentos da mistura de biocombustíveis na gasolina e no diesel que já está previsto. Como é que isso deve acontecer no futuro próximo? E isso, o que significaria isso em termos de resultados no nosso mercado? O cenário 2 é um cenário de transição acelerada, ou seja, nesse cenário nós estamos imaginando que o Brasil, por alguma outra razão que ainda não hoje está colocada, aumentaria ainda mais a participação das tecnologias no mercado brasileiro. Nós teríamos uma introdução ainda maior de veículos eletrificados e de tecnologias novas no mercado brasileiro, numa quantidade ainda maior do que aquilo que a transição gradual espera que possa acontecer nesses próximos 15 anos. No outra vertente, nós pensamos, imaginamos, e se houvesse uma intensificação no uso de biocombustíveis? Aquele cenário de transição gradual, ele já está colocado lá o aumento do etanol na gasolina, já está colocado o aumento de biodiesel, já está colocado a introdução do biometano. Mas e se acontecesse uma coisa ainda maior? Se nós tivéssemos, por razões ou de obrigações legais ou por alguma outra característica que ainda hoje não está muito clara, uma introdução ainda maior de biocombustíveis no mercado brasileiro. E o quarto cenário é um cenário de combinação de esforços, onde que nós imaginamos o que vai acontecer em 15 anos se nós, além daquilo que nós estamos imaginando em tecnologia, que nós tivéssemos mais tecnologia e também imaginando que nós tivéssemos mais biocombustíveis. Esses 4 cenários, eles foram pensados para que a gente pudesse avaliar como que seriam as introduções dessas tecnologias no mercado, ou seja, quanto de veículo elétrico nós vamos realmente estar vendendo, dependendo desses cenários, e quais as consequências disso em termos de emissões de gases de efeito estufa, porque é isso que, no fundo, importa por trás dessas tecnologias e desses biocombustíveis. E os resultados são esses. Do ponto de vista de tecnologia, no cenário de transição gradual, aquele que nós imaginamos que vai
acontecer pelo que já está colocado, nós estamos vendo que nesse cenário, 86% das vendas de veículos novos em 2040 seriam de veículos que já teriam algum nível de tecnologia de eletrificação. Nós estamos aí colocando veículos híbridos, mild híbridos, híbridos plug-in, veículos elétricos, enfim. O conjunto dessas tecnologias se alcançaria 86% das vendas de veículos novos em 2040. No cenário de transição acelerada, aquele onde que nós teríamos uma introdução de tecnologias ainda mais intensa, nesse cenário nós alcançaríamos 91% das vendas de veículos novos em 2040 seriam de veículos com já algum nível de eletrificação. Esses números são assustadores, porque mostram que nós vamos ter uma migração para essas novas tecnologias de uma velocidade bastante rápida, mesmo que seja no cenário gradual, a gente alcançar 86% dessas novas tecnologias. Ou seja, dentro dessas tecnologias, nós estamos falando que 40% das vendas em 2040 seriam de veículos elétricos puros, veículos a bateria. E depois nós teríamos também os híbridos e os híbridos plug-in. Bem, esse é o cenário que nós estamos vendo, e se nós formos comparar com os cenários que estão previstos para outros mercados, a gente vê que o Brasil está, na realidade, indo no mesmo caminho que outros mercados. A gente vê lá em cima que as projeções para a Europa, para os Estados Unidos e para a China em 2035 também são valores bastante expressivos de veículos eletrificados e ali de veículos elétricos no futuro próximo. Mas como é que ficaria isso na frota na rua? Porque eu estou falando das vendas de veículos novos, mas e a frota na rua? Como é que ficaria a participação dessas tecnologias na frota que está rodando? Nós estamos vendo que nesse período até 2040, há uma previsão de que a frota brasileira de veículos aumente dos atuais cerca de 45 milhões de unidades até 71 milhões de unidades em 2040. E aí nós estamos falando de um problema que realmente o Brasil tem, que é a baixa renovação da frota. O Brasil, infelizmente, nós temos uma frota cuja renovação ela é bastante lenta, ou seja, as vendas de veículos novos elas vão entrando no mercado, mas elas não vão substituindo em larga escala os veículos antigos, ou seja, a quantidade de veículo velho que sai do mercado, ou de veículos antigos, é bem menor do que a quantidade de veículos novos que entra. Isso significa que nós temos um aumento da frota bastante expressivo nesse período. E graças a esse aumento da frota, mesmo com aquele volume expressivo de novas tecnologias entrando no mercado brasileiro, a gente vê que quando chega em 2040, essas novas tecnologias ainda têm uma participação bastante pequena quando comparado com o tamanho da frota. Nós vemos que até 2040, 35% somente da frota seriam de veículos que teriam essas novas tecnologias. Ou seja, 65% da frota ainda seriam de veículos com tecnologias anteriores. Aqui estou falando agora, mostrando de veículos pesados, até agora estava falando de veículos leves, eu trouxe também os gráficos disso, o trabalho também tem, como é que é as vendas de veículos pesados. E para veículos pesados, a questão da eletrificação ainda é mais complicada, porque é difícil imaginar que veículos de longa distância consigam ter uma eletrificação mais fácil, porque eles teriam que, para cobrir longas distâncias, eles teriam que ter uma maior autonomia no veículo elétrico significa mais baterias significa mais peso significa menos capacidade de carga. Então, na realidade, a eletrificação do veículo pesado ela é difícil de ser imaginada para veículos de longa distância, mas ela pode ocorrer e vai ocorrer nos veículos urbanos principalmente. Ônibus, caminhões urbanos de distribuição urbana são aqueles onde que a eletrificação deve entrar. E nós estamos vendo que até 2040, no cenário gradual, nós estamos imaginando que cerca de 15% da frota
circulantes seriam de veículos já com algum nível de eletrificação de veículos pesados. Nós também, por outro caminho, também estamos imaginando como é que ficaria essa possibilidade do aumento dos biocombustíveis. Até agora eu mostrei como é que ficaria o aumento das tecnologias, e aqui eu estou tentando mostrar como é que seria o aumento dos biocombustíveis. Eu não vou entrar muito aqui, porque vocês sabem disso muito mais do que eu. Mas nós estamos colocando aqui que no caso de veículos leves, estamos imaginando que no cenário gradual, estamos considerando o aumento do teor de etanol na gasolina chegando a 30% até 2040, e no cenário de intensificação, estamos imaginando chegar a 35% até 2040. Também estamos pensando que a participação da venda do etanol hidratado nas bombas, elas aumentariam dos níveis atuais, que é de 26%, chegaria a 30% a 35% até 2040 no cenário gradual e chegaria a 40% a 45% das vendas no cenário de transição de intensificação dos biocombustíveis. Isso, como seria que isso aconteceria? Por uma série de razões, a gente não está entrando aqui, ou por questões tributárias, ou por questões de incentivos, ou porque os consumidores começam a ter mais interesses nesses biocombustíveis, ou porque o aumento da produção de biocombustíveis leva a uma concorrência de preço mais intensa, e isso faria com que esse combustível poderia entrar, então, no mercado numa velocidade maior. No caso de veículos pesados, nós estamos imaginando o aumento da mistura de biodiesel, estamos imaginando também a introdução do HVO, do diesel verde, e estamos também imaginando a entrada do biometano no gás natural. Ou seja, nós estamos imaginando que haverá uma participação bastante expressiva de biocombustíveis, tanto do cenário gradual, mas que será ainda maior no cenário de transição com intensificação do uso de biocombustíveis. Agora, o que significa tudo isso? Na realidade, tudo isso daí interessa se a gente for avaliar como é que ficam as emissões dos gases de efeito estufa. Esse que é o principal objetivo do trabalho, imaginar como é que nós vamos conseguir ou não descarbonizar a frota brasileira nesse período. E os resultados obtidos mostram o seguinte. Nós estamos aqui já colocando os dois cenários juntos, tanto de leves como pesados, e estamos falando aqui dos 4 cenários: transição gradual, transição acelerada, o protagonismo de biocombustível e a combinação de esforços. E o que o resultado mostrou, já comparando 2023, que foi um ano de referência, com o ano de 2040, é o seguinte. No cenário de transição gradual, mesmo com tudo aquilo que nós colocamos, vai entrar em tecnologia, vai entrar mais biocombustíveis, ainda assim, principalmente em função do aumento da frota, nós vamos ter um aumento das emissões de CO2 no Brasil de cerca de 6% até 2040. Ou seja, nós estamos falando de eletrificação, estamos falando de aumentar o diesel, de biodiesel no diesel, estamos falando de aumentar etanol na gasolina, mas ainda assim as nossas emissões de CO2 vão aumentar 6% nesse período. Esse é o cenário gradual, é aquilo que provavelmente vai ocorrer com as cartas que já estão na mesa. No cenário de transição acelerada, naquele onde que nós aumentaríamos ainda mais a introdução de tecnologia no mercado, nesse cenário a gente vê que as emissões de 2040 ficariam praticamente no mesmo nível da de 2023. Ou seja, o resultado é positivo, é muito bom, porque aumentando a frota de 45 para 71 milhões de unidades, ainda assim os resultados de emissões de CO2 ficariam no mesmo nível. Ok, parabéns para nós, mas nós não conseguimos descarbonizar o setor de transporte com esse cenário. No cenário de protagonismo de biocombustíveis, esse sim a gente já vê que se eu comparar o resultado de 2023 com o de 2040, eu consigo sim, nesse caso, ter uma redução das emissões de cerca de 2%. Muito bom, quer dizer que nesse caso eu consigo baixar as emissões de CO2. E na hora que eu junto tudo, tanto tecnologia como maior uso de biocombustível, tudo junto,
aí nesse caso eu consigo uma redução de 7% até 2040. Esses resultados, quando foram colocados na mesa, eles foram, por um lado, a gente ficou contente, mostrando que tecnologia vai estar entrando, vamos estar fazendo a nossa parte, mas, por outro lado, mostra que o Brasil vai ter muita dificuldade de descarbonizar o setor de transporte nesse período. Isso até 2040. Pode ser que esse estudo, e aí, quem tiver interesse de ver quais foram as premissas adotadas, estão todas lá no trabalho, pode ser que a gente tenha errado em alguma premissa, pode ser que a gente tenha imaginado que a frota fosse aumentar assim, mas não vai ser assim, pode ser uma série de coisas. Mas o quadro geral mostra que a descarbonização do setor de transporte brasileiro não é uma coisa fácil de ser conseguida. E se nós imaginarmos que para 2050 o Brasil está assumindo compromissos ainda mais efetivos e, na realidade, o mundo todo espera que a gente atinja o que é chamado net zero, ou seja, as emissões que saem e as emissões que são captadas, elas devem ficar no mesmo nível, ninguém aumenta mais as emissões de CO2, nós estamos vendo que o setor de transporte vai ter bastante dificuldade. O que fazer significa o quê? Que a gente não vai conseguir fazer nada? Não, significa que nós precisamos ainda entender melhor esse jogo e procurar outras alternativas que possam ser colocadas junto com essas que até agora nós conseguimos enxergar. Pode ser que a questão do biocombustível tenha que ser tratada de um modo ainda mais intenso do que aquilo que imaginou. O trabalho mostra claramente que sem não é só com tecnologia veicular que se consegue reduzir as emissões. O trabalho mostra claramente que nós precisamos do uso de biocombustível e é com o uso de biocombustível que nós conseguimos os resultados mais expressivos em termos de redução da frota. E o motivo é simples, né? 85% da frota que está na rua é de veículo flex. Se aumentar o uso de etanol com esses veículos, nós vamos conseguir reduzir, não precisa nem colocar nenhum carro elétrico a mais na rua. Só dessa frota que está na rua, se aumentar o uso de etanol nessa frota, eu já vou ter uma frota provável. Se a frota usasse 100% de etanol a partir de agora, nós teríamos provavelmente a maior descarbonização do setor de transporte do mundo. Então, os resultados mostram que nós temos que olhar para isso com muito cuidado. Mas, mais do que isso, esse estudo mostrou claramente para nós que a mesma dificuldade que nós temos aqui e que nós estamos falando que com biocombustível nós vamos conseguir ajudar a melhorar, o resto do mundo vai ter problema ainda maior que o nosso. E também não é difícil de entender. Se eles imaginam que só com a eletrificação dá para resolver o problema, eu quero ver como é que eles vão substituir toda a frota que está na rua por veículos elétricos num prazo de 15, 20 anos, como estão se propondo que vão fazer. E também sabemos que a eletrificação na base da bateria não é aquela maravilha toda. Já sabemos hoje que produzir bateria, descartar bateria e mesmo a energia elétrica para carregar a bateria, elas são fatores que podem influenciar bastante nessa questão da descarbonização. Então, as considerações finais são: o setor de transporte terá objetivos de descarbonização significativo, isso nós imaginamos e temos certeza de que vai acontecer. A descarbonização do transporte rodoviário brasileiro depende muito dos biocombustíveis, pois somente com a combinação de novas tecnologias e uso intensivo de biocombustíveis é que a descarbonização poderá ser alcançada. Os fabricantes de veículos têm investido significativamente em tecnologias que possam usufruir dos benefícios ambientais do uso de biocombustíveis. Hoje foram colocados exemplos aqui de fabricante com híbrido flex. Aliás, essa tecnologia híbrido flex, ela vai estar presente em muito mais fabricantes no mercado brasileiro num futuro bem próximo. Além dos fabricantes de veículos, se espera que os produtores e distribuidores de biocombustíveis também façam sua parte, investindo em aumento da oferta e na melhoria da qualidade. Esse eu acho que também é uma mensagem que eu queria trazer aqui dentro de uma feira, uma FENABIL, onde que, tudo bem, foram colocados vários motivos, várias condições aqui,
mas o aumento da participação de biocombustíveis na matriz energética brasileira é uma coisa que será necessária e muito bem-vinda. Bem, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Hein. Pessoal, para vocês fazerem perguntas, tem um código, um QR Code aqui. Vocês escaneiam, vai chegar aqui no iPad, eu passo para o Henry a pergunta. Henry, eu vou começar com uma pergunta da onde você parou. Na sua opinião, o que a gente precisa para usar mais etanol, por exemplo, nos veículos leves? A gente sempre, quando para no posto com veículo flex, a gente faz aquela continha dos 70%. Vamos sentar. A gente sempre faz aquela continha dos 70%, né? A gente sabe que esse 70% é mais ou menos, né? Porque depende da forma que você usa o carro, depende do jeito que você dirige o caminho que você faz, mas tem algum jeito de mudar essa expressão utilizando hibridização, ou vai depender do preço? O que acontece com o consumidor? Bem, eu acho que a pergunta também cabe para o produtor de biocombustível, para o produtor de etanol. Ele poderia fazer alguma coisa para melhorar também a eficiência do uso do etanol? Eu acho que sim. Eu acho que os dois lados têm coisas para fazer. Hoje nós estamos vendo a eletrificação entrando junto com essa questão do uso de biocombustível, que já está trazendo um impulso bastante bom para os veículos flex na sua utilização, porque o uso do veículo passa a ser também ajudado pela eletrificação. Isso melhora bastante o consumo, melhora bastante a eficiência. Só que melhora também para a gasolina. Então aí uma coisa que é importante que seja etanol que ele use para abastecer por uma questão de CO2, mas do ponto de vista de eficiência, a coisa também vale para a gasolina e vale para etanol. E aí então eu entendo que nós precisaríamos pensar mais seriamente na questão do combustível mesmo. Tem sentido a gente continuar abastecendo o veículo, quando vou abastecer com etanol, colocar 7% de água no tanque do combustível? O etanol hidratado, tem ainda sentido a gente colocar etanol hidratado num veículo? A água não queima. Então eu estou colocando 7% de combustível lá que não serve para nada. É peso morto que vai lá. Se nós tirássemos essa água do etanol, e eu não vou entrar nessa discussão, porque eu sei que essa história de álcool único é bem complicado, os produtores até me olham torto, sei que tem questões tributárias, tem questões de produção. Não vão deixar você sair daqui da feira, hein? É por isso que eu estou falando. Mas é uma coisa que eu acho que teria que ser pensada, e acho que teria a partir deles. Eles precisam saber como resolver essa encrenca. Eles precisariam entender que na medida que eles aumentarem a eficiência do uso do etanol, a procura do consumidor pelo etanol vai ser maior. O consumidor ainda continua pensando com o bolso. A gente pode falar das questões ambientais, pode falar, é tudo maravilhoso, mas o consumidor continua pensando com o bolso. E com o bolso eu preciso dar a ele elementos que ele comece a achar e que seja vantagem ele usar o etanol. E, obviamente, também aumentar a produção. E essa produção tem que ser uma produção em larga escala. Nós temos que ofertar. Eu fico bobo que o Brasil, 50 anos depois do Proálcool, a gente ainda veja no Jornal Nacional mostrando os estados onde é vantajoso abastecer com etanol. Como é que é isso? Ou seja, 50 anos depois, a gente vê um jornal, que é um dos principais da mídia brasileira, mostrando para o consumidor onde é vantajoso ele abastecer com etanol. Não dá para entender. Ou seja, nós não temos ainda uma política que trate essa questão do biocombustível com um modo integrado com a matriz brasileira. Isso é uma questão que precisaria ser enfrentada, e não pense que vai ser a Petrobras que vai resolver isso. Não pense que vai ser a Agência Nacional do Petróleo que vai resolver isso. Não pense que vai ser o Ministério de Minas e Energia que vai resolver isso. Quem vai resolver isso são os produtores. Eles precisam começar a tratar essa questão de frente e começar a entender que eles têm que colocar um produto
que não é que fique 70% do preço da gasolina. Eu acho que tem produtor que não sabe nem quanto custa para ele fazer o etanol. Ele vai vender por 70% do preço da gasolina e pronto. E essa questão ela teria que ser entrada. Eu sei que vão falar da commodity, vão falar de uma série de coisas, mas não sou eu nem a indústria automobilística que vai resolver isso. O que nós estamos mostrando é que a demanda vai existir, o Brasil vai precisar, eu acho que o mundo vai precisar. Eu acho que se a gente não enfrentar essa discussão, e não é dizer, é food versus energia versus alimento, o mundo não quer. Não, nós mesmos aqui precisamos começar a colocar esse negócio em pratos limpos de um modo diferente do que fazemos até hoje, eu acho. Em parte, a presença do etanol de milho mudou um pouco tem condições de mudar um pouco esse cenário e já é significativa, né? E outro ponto também seria talvez taxar o carbono fóssil. Quer dizer, deixar a gasolina mais cara, porque sempre é a gasolina que acaba prejudicando financeiramente, economicamente o etanol, né? Isso talvez fosse o caminho. Eu tenho uma pergunta aqui, vamos dizer, é aquela pergunta fácil de fazer, difícil de responder. Qual seria a demanda de etanol no cenário de maior descarbonização em 2040? Está lá colocada. Se não está aqui nesses gráficos, eu não sei se eu coloquei, mas está no trabalho, eu não vou lembrar de cabeça, mas nós estamos colocando lá até quanto que precisa aumentar a produção de etanol para manter esse cenário. No trabalho, nós colocamos esse aumento de produção de etanol e nós sabemos fazer carro, não sabemos fazer etanol. E nós colocamos lá quanto precisaria aumentar de área plantada. Eu quase apanhei, porque falaram para mim que não precisa aumentar a área plantada para aumentar a produção de etanol. Tem muita coisa que pode ser feita na base da melhoria da eficiência e tal. Tá bom. Mas lá tem o volume que precisa de aumentar de biocombustível para atender essa frota que está lá colocada. Mas é possível. É possível. É totalmente possível. Tá? Não só é possível. Olha, o trabalho ele teve o cuidado até para você ter uma ideia, na questão de hidrogênio, nós colocamos até quanto que precisa aumentar de energia elétrica para produzir hidrogênio no Brasil, que é uma questão que muitas vezes passa despercebido, mas para produzir o hidrogênio vai precisar de eletricidade. E está lá colocado quanto que nós vamos precisar de eletricidade pela eletrificação da frota e pela produção também de energia de hidrogênio para essa frota. Eu vou pular uma pergunta, tem uma aqui, se dá para mudar alguma coisa no carro para mudar essa relação de 70%. A relação de 70% ela é uma relação entre poderes caloríficos, entre energia tirando combustível. Nos anos 80, essa relação, se você pegasse a relação lá do Opala, do Alfa Romeo, ela era 80%, mas naquela época o etanol tinha condições de trabalhar mais pobre. Só que aí começou o Proconv e o controle de poluição prejudicou isso. Daria para a gente fazer isso, mas aí teria que prejudicar o lado da gasolina e a legislação não permite isso. Mais ou menos isso que acontece? Não, eu não vejo isso, não. Eu vejo que os fabricantes eles têm realmente uma preocupação. Até os números mostram, né? Cerca de 70% das vezes que os consumidores abastecem o carro, eles abastecem com gasolina. Então, para eles, a eficiência do carro com a gasolina é um fator importante também. E se esse fator é importante também, ninguém vai prejudicar a eficiência da gasolina para fazer com que a eficiência do etanol melhore, sendo que aquilo somente vai ser utilizado 30% das vezes. Mais ou menos é esse o conceito. Poderia melhorar? Alguma coisa poderia, mas também eu quero lembrar que hoje com a eletrificação que se tem a bordo, e também com o avanço de ignição, motores com sobrealimentados, ponto variável, tem uma série de coisas hoje que faz com que a eficiência hoje ela já esteja muito próxima realmente de uma situação e outra. E tanto que hoje não é mais a taxa de compressão que é o fator determinante. Essas coisas hoje já foram totalmente superadas. Mas ainda assim daria para melhorar? Talvez um pouco. Mas enfim, mas não acho que é isso não. Acho que a questão... e é isso mesmo, né? Os 70%, que na realidade é 67%, que é a variação, a diferença, ela varia de pessoa para pessoa, de uso para uso. Quem usa o carro sempre mais frio, ou seja, aquele que dá partida no carro de manhã vai até a padaria e volta, sempre vai ter um consumo mais em situação fria de motor, que é pior
para o etanol. O cara que parte o carro de manhã e fica o dia inteiro andando, sem dúvida, esse carro, a eficiência dele com etanol vai ser muito melhor, porque o motor vai estar trabalhando quente o tempo todo. Depende do uso de cada um, de tipo de utilização, se é estrada, se é urbano, depende. Tá. Nosso tempo acabou, então eu vou juntar as duas últimas perguntas aqui. Primeiro pergunta, qual seria a melhor solução para caminhões pesados, de longa distância? E a segunda, que até tem a ver com isso, o que precisamos fazer nos veículos para suportar ou diminuir as manutenções com biodiesel, né? Talvez a última pergunta seja nem tanto no veículo, mas nas especificações do biodiesel, né? E o biodiesel talvez seja uma boa solução para esses veículos pesados. Bem, aí eu acho que, primeiro, duas coisas, né? Vamos falar primeiro dos caminhões, né? Existem alternativas fora do biodiesel, né? E para eletrificação no futuro. Uma que vem, com certeza, vai ser a célula de combustível para veículo pesado, que é uma tecnologia mais cara, é maior, mas que no caminhão pesado e de longa distância se adapta com muita precisão. A questão é se vai ter hidrogênio nas duas pontas para esse veículo funcionar. E aí entra outra questão. O hidrogênio também dá para ser produzido a partir de etanol, dá para ser produzido a partir de bioenergia. Então dá para a gente combinar a célula de combustível com os sistemas que arranquem esse hidrogênio de algum outro biocombustível. Nós já tivemos protótipo rodando aqui no Brasil, teve um fabricante, inclusive japonês, estava testando essa tecnologia no Brasil, mas é uma tecnologia que para caminhões eu acho que vai entrar com bastante intensidade quando no futuro ainda não tão próximo, mas vai acontecer. Até lá, eu acho que a questão do gás era uma questão que deve entrar com muita força no transporte rodoviário. Biometano. Não, eu estou falando do gás do modo geral e o biometano como drop-in no gás natural. Vai começar, temos programa, né, o próprio combustível do futuro traz um mandato para aumentar o teor de biometano do biogás no gás natural. Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Agora, a questão do biodiesel em si. Eu acho que, enfim, após muitos anos, discussões, muita coisa, eu acho que hoje a qualidade do que é produzido melhorou e melhorou muito. Eu acho que as novas especificações da Agência Nacional do Petróleo trouxeram características para o biodiesel que melhoraram muito, mas todos nós sabemos que o biodiesel ainda é um combustível delicado. Ele requer que tanto a tancagem, a mistura, o tempo de tancagem, a contaminação, são fatores que nos outros combustíveis também ocorrem, mas a degradação não é tão forte como é no biodiesel. Então, essas questões eu acho que hoje já são mais compreendidas. A gente vê hoje, tem até vários lugares, vários frotistas que estão operando com 100% de biodiesel, são frotas próprias, o fabricante dá, inclusive, um acompanhamento muito forte, mas mostra que dá para a gente aumentar essa questão, sempre tratando a questão do combustível com um cuidado bastante especial. Eu acho que isso é um caminho para pesados, né? E aí vai entrar também o HVO, nós tivemos discussões aqui, o SAF vai trazer como coproduto o HVO, e eu acho que isso vai ser em mistura com o biodiesel. Eu acredito que o mandato vai ser mais ou menos nessa linha, da gente aumentar biodiesel até 20%, 25%, e a partir daí complementar usando mais HVO, mais 3, 5, 10% de HVO. 10% eu acho difícil, mas 5% de HVO é uma coisa que eu acho que deve acontecer. Então nós teríamos ali a possibilidade de chegar aos 35% de mistura HVO mais biodiesel no diesel para transporte. Perfeito. Bom, eu agradeço. O nosso tempo aqui já estourou faz muito tempo. Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a noite inteira. Mas eu queria agradecer a FenaBio pelo convite. Foi muito bom esse dia e foi muito bom essa primeira participação na FenaBio. Espero que as outras, gradativamente, elas devem ir melhorando e foi um prazer estar aqui. Eu agradeço. Obrigado, hein? Obrigado a você, obrigado a todos. Até lá. Até lá.